Bem, obrigado pela oportunidade, obrigado por participar desse fórum e de compartilhar com vocês um pouco da tão desconhecida cabotagem. É interessante que o crescimento, apesar de um crescimento bastante expressivo nos últimos anos, de forma regular e crescente, o que se percebe é que a cabotagem ainda é um modal pouco conhecido. E é fácil a gente entender os motivos disso, né? Eu vou me valer da apresentação do professor Bruno Reis, em que ele coloca na matriz de transporte uma fatia de 12% a 13% para o modal aquaviário no Brasil, para a cabotagem no Brasil. E também de uma observação do Bernardo, quando ele diz que se do transporte ferroviário se retirar o que é minério e soja, pouco resta. Pois bem, no que diz respeito ao transporte aquaviário ou à cabotagem, se retira da cabotagem o que é feito pela Petrobras com derivados de petróleo no Brasil, esse percentual, que é de 12,5%, 13%, ele cai para a faixa de 4,5%. E se desses 4,5%, se retira o movimento do granel sólido, que são os minérios, bauxitas, minério de ferro, sal e outras cargas correlatas, resta para a carga manufaturada 1,5%. Então, quando a gente confronta 1,5% de cabotagem de produtos industrializados que pretendem substituir o transporte rodoviário de longa distância no Brasil, realmente a participação é muito pequena e a percepção dessa atividade é muito pequena no país. Não obstante, haja um mercado promissor, como a gente vai ver, mas que não é um mercado também substituto do troque no sabão da marca O para o sabão da marca A. Não é desse tipo de substituição que nós estamos falando. Então, essa introdução, não reprisando todos os benefícios da cabotagem num país de dimensões continentais, com a população concentrada na sua costa, com 85% do PIB na sua costa, com a concentração de produção industrial no sul-sudeste, com o aumento recente do consumo no norte e nordeste, com o aumento do poder aquisitivo, ou seja, todos os fundamentos necessários para que a cabotagem se desenvolva de uma maneira vigorosa, como tem se desenvolvido, mas poderia sim ter um desempenho muito superior se nós conseguirmos passar por alguns obstáculos que retiram um pouco a competitividade do setor. Eu vou começar mostrando uma curva de crescimento. Tem que primeiro aprender. Bem, todo mundo começa com a curva de crescimento, né? E o interessante da curva de crescimento da cabotagem no Brasil é que ela é uma curva longa. Nós estamos falando de 2008 a 2014, mas se você pegar uma série histórica de 10 anos, o crescimento é na faixa de 13%. Em 2014 para 2013 foram 10%, mas o crescimento médio anual é de 13,5%, contra um crescimento da economia brasileira no mesmo período de 2,7%. Então é uma atividade que cresce numa escala de quase 5 vezes, 4, 5 vezes a economia brasileira. Isso mostra como que a cabotagem vem crescendo. Se a gente tem uma visão um pouco mais próxima da cabotagem, aí esses números ficam mais representativos ainda.
Se nós compararmos 2014 contra 2013, nós percebemos que a cabotagem cresceu 10% contra uma economia de 1,15%, 1,2%. Nos últimos 3 anos, a cabotagem cresceu 15% ao ano. Aqui nós não estamos falando de 15% em 3 anos, nós estamos falando de 15% ao ano, contra o crescimento econômico do país de 1,5%. E mais drasticamente, esse slide eu copiei de uma apresentação de tempo atrás, de 2 meses atrás, quando nós não tínhamos ainda já a perspectiva de estar encolhendo esse ano perto de 3%, 2,7%. Eu ainda considerava encolher 1,5%. Pois bem, a cabotagem está em ritmo de crescimento esse ano, 3% no primeiro semestre, e os números indicam que esse número será superior no segundo semestre. Então, no momento de economia recessiva, a cabotagem continua crescendo e continua mostrando que tem competitividade e tem energia para continuar crescendo. Basicamente, isso significa a conversão de carga rodoviária de longa distância para um novo modal, que é o modal da cabotagem. O outro dado, acho que é muito representativo, que está aqui à esquerda, embaixo, é o crescimento da carga feeder. Carga feeder, para os que não estão ou acostumados com o setor, é a carga de cabotagem, mas que representa o complemento de um transporte internacional de longo curso, seja na importação ou na exportação, quando esse container chega em um determinado porto no Brasil e precisa ser distribuído pelo Brasil. Essa é chamada carga feeder, ou mesmo a carga de exportação, que é coletada em vários portos e é concentrada em um porto, chamado de hub port, e a partir daí ela é exportada. Pois bem, o crescimento da carga feeder na cabotagem no primeiro semestre desse ano, comparado com o ano anterior, são surpreendentes 44%. Isso mostra claramente uma preparação da cabotagem e uma regulação mais adequada a coibir as famosas vendas de bandeira, naquelas em que empresas de papel, não são empresas que têm investimentos, vendem o seu documento de embarque em empresas estrangeiras, mas também é um movimento que talvez seja explorado pelo Rui, quando falar dos portos, que é um movimento que começa a acontecer no comércio exterior brasileiro, no longo curso que frequenta a costa leste da América do Sul, que é o aumento do tamanho dos navios, a demanda por portos concentradores, e esse é um papel fundamental para a cabotagem, e aí também mostra o grande desempenho que tem acontecido. Bem, esse é o retrospecto recente. Então, nós vemos uma atividade que cresce de forma regular, sustentável e de maneira vigorosa. O que pode se esperar para o futuro? Há um trabalho realizado pelo Instituto ILOS para o setor, tentando mensurar o que seria aquilo que é o mercado-alvo da cabotagem. E esse trabalho mostra hoje que para cada container, ou para cada TEU, o TEU é um container de 20 pés equivalente, para cada container que hoje está na cabotagem, já é transportado pela cabotagem, existem de 6 a 6,5 containers prontos para convergirem para a cabotagem. O que mostra que esse crescimento que vem acontecendo de 2 dígitos, na faixa de 15%, ele tem gás, ele tem energia para continuar crescendo e crescendo nesses patamares ou patamares superiores. O fato é que cada nova carga da cabotagem é um novo projeto. Aqui tem um processo que se chama de containerização associado a um processo de conversão para um novo modal. As cargas que estão hoje sendo transportadas na longa distância no Brasil
são transportadas em carretas abertas, carga seca, carreta baú, carreta tanque, enfim, das mais diferentes formas de acondicionamento e de unitização. Então, o trabalho da empresa, dos que operam nesse setor hoje, grande parte dos seus desafios é em como chegar a esse mercado e como propor um produto que substitua eficientemente e com vantagens essa prática atual. Então, é algo que nos motiva, é algo que sinaliza um mercado promissor, ao mesmo tempo que nos impõe uma série de desafios, não só sob o ponto de vista comercial, do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista operacional e de projeto. Acho que um outro comentário que vale a pena nesse momento se introduzir é que uma comercialização de uma carga para a cabotagem de containers, na verdade, é muito mais uma venda de um serviço logístico do que um transporte marítimo. O substituto, ele tem que oferecer condições iguais ou superiores a quem está tomando o serviço. E nesse sentido, o serviço que é comercializado é um serviço porta a porta. Isso envolve coletar a carga na casa do cliente e entregar essa carga na casa do cliente do nosso cliente. Isso passa por modais rodoviários, ferroviários, por operações portuárias, porque porto não é modal, não é, professor? Pelas operações portuárias, para então chegar num transporte marítimo, que é o cerne de oferecer competitividade a esse novo sistema de transporte. Bem, não só na cabotagem de containers há esse bom desempenho. Aqui é um quadro que mostra o desempenho da carga geral. O que nós chamamos de carga geral? É o famoso break bulk, conhecido internacionalmente, é aquela carga de grandes peças ou grandes cargas de projeto, produtos siderúrgicos, enfim. São cargas que são manuseadas peça a peça e não de forma unitizada. O crescimento consistente nos últimos 11 anos aponta para crescimento da ordem de 15% ao ano também. Isso mostra que a atividade também vem se desenvolvendo como uma tendência no Brasil de aqueles setores, principalmente os de carga de projeto, principalmente aqueles que demandam crescimento da infraestrutura, eles se ressentem da nossa carência de infraestrutura terrestre, rodoviária, e procuram um novo meio de transporte. Nesse cenário, a cabotagem se coloca como uma solução mais eficiente e econômica. Na área de granéis, principalmente granéis agrícolas, a gente percebe que não é a principal atividade da cabotagem. Há um aspecto muito sazonal de algumas cargas, de maneira que em um ano é muito demandado, no outro ano muito demandado, mas dependendo das condições de fornecimento ou de suprimento do país, seja externo ou por diferentes origens, isso não cria a regularidade que é necessária para a atividade de cabotagem. Os investimentos são altos, há necessidade de regularidade, há necessidade de crescimento sustentável e há necessidade de confiança, não só no modal, mas também na demanda. E como que o setor tem respondido a essa demanda? Tem respondido com investimento. Hoje são aproximadamente 50 embarcações operando regularmente na cabotagem brasileira, 50 embarcações de bandeira brasileira, uma idade média de 10 anos. Interessante que a idade média dos nossos navios
pelo que eu estou vendo, é metade da idade média dos caminhões, quando deveria ser o contrário. Em alguns segmentos, como o segmento de container, nós estamos falando de idade média de 5,8 anos. Portanto, nós estamos com uma frota muito atualizada. E um fato interessante, aproximadamente 40% das embarcações são embarcações que foram adicionadas aos tráfegos nos últimos 5 anos. Então isso mostra não só que o setor vem se preparando em termos de capacidade e respondendo a essa demanda crescente, mas também vem atualizando o seu parque de ativos, os seus navios e adequando-os às cotas e às diferentes atividades que o mercado demanda. Bem, e qual o motivo desse crescimento sustentável de forma ampla e de haver esses investimentos associados? Praticamente todos os setores estão, todos os segmentos da cabotagem estão ampliando suas frotas e renovando suas frotas. Muito se fala sobre isso. Acho que um dos pontos importantes é um marco regulatório estável. Nós, iniciativa privada, não nos sentimos seguros de investir com um marco regulatório estável. Tão certo quanto um marco bem definido e regras do jogo bem definidas é a chave para você destravar investimento em qualquer atividade. E o que é esse marco regulatório? Acho que é uma boa oportunidade para a gente esclarecer uma questão que nem sempre é bem conhecida no que diz respeito à cabotagem. A cabotagem no Brasil, ela é privativa de empresas brasileiras de navegação. Só podem operar no Brasil, na cabotagem, empresas brasileiras de navegação. Mas, diferentemente de outros segmentos, como o segmento aéreo e outros, não há limitação para a origem do capital. Portanto, uma empresa brasileira de navegação pode ter 100% de capital estrangeiro. Todos são muito bem-vindos a investir na cabotagem no Brasil. Todos. Não temos discriminação quanto a... É difícil eu falar isso, quanto a origem do dinheiro, também não tenho, mas quanto a nacionalidade desse recurso. Portanto, é uma atividade aberta. Venham e invistam na cabotagem, é o que nós, da associação, pregamos. Por quê? Porque é bom que tenhamos investidores e empresários comprometidos com essa atividade no Brasil. Essa é uma característica que ela é comum no geral, mas no particular varia de país para país, mas todo país protege a sua cabotagem. Por quê? Porque a atividade de transporte marítimo é uma atividade aventureira, e aventureira não é no sentido pejorativo, é no sentido de que é uma aventura marítima e você privilegia as aventuras que te remuneram melhor. É assim no mundo todo. E em épocas de economia mundial aquecida, nós já experimentamos dificuldade para exportar e importar carga no Brasil, porque, sendo apenas 1% do comércio internacional de exportação e 1,5% do de importação, dados que foram mostrados aqui, acho que pelo professor Manuel também, nós não somos representativos desse mercado. Portanto, em épocas de florada, o beija-flor vem e passeia pela nossa paisagem. Em épocas de flores distantes, os beija-flores estão distantes.
Então, o objetivo da cabotagem é fixar os seus ativos na atividade de cabotagem no Brasil. Segundo ponto importante é que existe uma preferência para as embarcações de bandeira brasileira. Isso é uma preferência e não uma exclusividade. Existe um mecanismo de que qualquer empresa brasileira de navegação, operando regularmente na cabotagem, pode afretar embarcações estrangeiras para atender qualquer mercado que esteja ou que não exista uma embarcação brasileira posicionada para tal. Portanto, nós temos uma flexibilidade na nossa legislação e na nossa regulação que permite o pleno atendimento ao mercado na condição e na hora que ele assim demandar. Ao mesmo tempo que privilegia você fixar seus investimentos no Brasil. Bem, mas nós temos algumas leis que não pegaram. Nós temos alguns problemas com os quais nós convivemos há muito tempo, talvez por sermos pouco conhecidos e talvez por termos uma participação ainda pequena, sofremos com alguns entraves. Um deles, equiparação dos preços dos combustíveis da cabotagem ao longo curso. A Lei 9432, que é a lei que regulamenta a cabotagem no Brasil, estabelece que uma embarcação brasileira na atividade de navegação de cabotagem tem direito de ter o preço do seu combustível equiparado ao preço da embarcação estrangeira que está abastecendo do seu lado. Pasmem os senhores, nós pagamos 20% a 25% a mais sobre o nosso combustível do que as embarcações estrangeiras que aqui abastecem, por entendimento do único fornecedor desse setor de que imposto não faz parte de preço. Aqui no Brasil, pelo que eu entendo, se você for comprar uma Coca-Cola e tiver anunciado R$3 e você der R$3, ele vai te dar a Coca-Cola. Nos Estados Unidos, se tiver anunciado R$3, se der $3, se der $3 por cidadão, ele vai ficar esperando o imposto que tem que ser pago adicionalmente. Mas são anacronismos que existem no Brasil. Eu tenho certeza que cada um que está aqui no seu setor tem como citar uma lei que não pegou. A outra, no sentido de dar mais competitividade à navegação de cabotagem, também a Lei 9432 definiu que uma embarcação brasileira só necessitava ter comandante e chefe de máquinas como brasileiros. Pois bem, como disse, já ouvi de um ministro, se você quer algo que realmente funcione, peça uma portaria e não uma lei. Pois existem uma série de portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Imigração, etc., etc., que tornam inviável essa lei ser praticada, e quem sofre com isso, o lado do custo, é o empresário, é a empresa de navegação, e no lado do preço é o usuário do nosso serviço. Outra questão, a compensação do adicional de frete, que o Bernardo fez uma brincadeira hoje cedo aqui, é algo que também era passível pela lei de ser compensado automaticamente para se pagar as prestações do Fundo da Marinha Mercante, que é a origem do adicional de frete. Pois bem, o adicional de frete sai do fundo, vem para a empresa de navegação e ele não pode voltar para o fundo pagando os seus investimentos. Você tem que primeiro entrar na prioridade, ser ressarcido para depois, então, pagar os seus financiamentos com o mesmo órgão que é responsável por te pagar o adicional de frete. A grande diferença é que esse ressarcimento para a empresa de navegação dura 3 anos. Então, é mais algo que tira a competitividade da empresa. A dispensa de práticos de navios brasileiros é uma previsão legal da lei
esta, que é a Lei da Marinha. Ela prevê que comandantes brasileiros em embarcações brasileiras, frequentando portos brasileiros com determinada regularidade, possam prescindir de praticários. Pois bem, até hoje as regulamentações não aconteceram, de maneira que até hoje nós dependemos da atividade de praticagem. E, por último, a regulação de preços da praticagem, que está fazendo 2 anos e meio agora. Foi criada uma comissão para regular os preços máximos de praticagem no Brasil. Isso foi simultâneo à nova lei que regulamentou os portos do Brasil. E, passados 2 anos e meio, nada foi regulamentado, nós continuamos sem ter um limite nessa prática. E algumas leis que vieram para incentivar a marinha mercante, elas não foram renovadas ou ficaram por meio do caminho. Mas o fato é que, entre todas essas aberrações, existe ainda essa do adicional de frete, que eu faço questão de compartilhar com os senhores. Existem hoje R$1 bilhão das empresas brasileiras de navegação, que são recursos das empresas brasileiras de navegação retidos no fundo da Marinha Mercante em ressarcimentos de adicional de frete. Isso são recursos das empresas brasileiras de navegação que deveriam ser em 30 dias restituídos às empresas de navegação. Não são. Isso significa que as empresas tiram do seu fluxo de caixa e vão buscar em bancos privados, e olha que nós estamos num período de crédito escasso e caro, mas é um recurso que hoje está retido no governo federal e que faz toda a falta para as empresas brasileiras de navegação. Bem, com base nisso, nós temos um plano, nós temos uma agenda que procura minimizar ou retirar uma série de pesos à nossa atividade, de maneira a dar uma competitividade maior, a dar um desenvolvimento maior, a dar uma capacitação maior às empresas de navegação que operam hoje na cabotagem. Nós estamos falando basicamente numa agenda relacionada a combustível marítimo, e aqui eu citei a questão da equiparação do preço às embarcações de longo curso, mas eu queria chamar a atenção dos senhores para algo ainda mais pernicioso. O combustível é, na atividade de transporte, talvez o item de consumo mais oneroso, seja ela a atividade que for. Pois bem, ao competir com o transporte rodoviário de longa distância, nós temos que competir com uma indústria, que é a indústria rodoviária, que usa o seu principal item de custo, que é o combustível, tendo subsídio, basicamente. Todos nós acompanhamos que o combustível no Brasil é um item de política econômica que é gerenciado para não ter reflexos sobre inflação e outros dados, mas não que tenha qualquer relação com o seu custo de produção ou com o seu valor real na economia. Nesse sentido, o transportador rodoviário consome um combustível subsidiado, enquanto a cabotagem, que navega ao seu lado, usa um combustível que é sujeito a todo tipo de intempéries, além das questões cambiais relativas, e quando o petróleo cai, não há nenhuma vantagem, pois o câmbio sobe. Então, na verdade, essa é uma assimetria com tantas outras que existem hoje entre o transporte doméstico, que é a cabotagem, e o transporte doméstico, que é o transporte rodoviário. Outras assimetrias estão na questão de regulamentação, na questão documental
E, pasmem os senhores, nós ouvimos hoje aqui do Bernardo, que foi diretor-geral da NTT e presidente da EPL, de que o transportador rodoviário no Brasil trafega com sobrepeso e a lei do descanso do motorista não pegou. O transporte marítimo, ele é fiscalizado em cada porto. Antes de sair de cada porto, a Marinha do Brasil tem que fazer uma inspeção que se chama Port State Control para poder liberar o navio. A Anvisa inspeciona todos os navios e recebe uma taxa, mesmo que seja de porto nacional para porto nacional. A Polícia Federal visita os nossos navios em cada porto nacional. A Receita Federal nos exige todos os documentos que são exigidos para o transporte internacional. O Ministério da Agricultura nos inspeciona em todos os portos nacionais. Então, esse tipo de assimetria, esse tipo de burocracia, rouba da cabotagem uma competitividade que é preciosa e que é absolutamente necessária para que essa atividade se desenvolva com um desempenho substancialmente superior àquele que vem tendo até então. Serviços de praticagem, eu já falei, uma viagem regular da cabotagem no Brasil de 28 dias, são escalados em média 13 a 16 portos. Isso significa que a nossa atividade, a praticagem, é multiplicada por 16. Ou por 13, que seja. Uma atividade de longo curso, um transporte de longo curso, o navio vem ao Brasil, escala 1, 2, 3 portos e vai embora. Nós temos que escalar 13 portos numa viagem regular em um mês. Então, isso mostra como que determinados fatores de produção ou itens de custo são tão impactantes na cabotagem. Operações portuárias. Nós convivemos nos mesmos terminais portuários que as embarcações de longo curso. As embarcações hoje que trafegam na cabotagem são embarcações, eu gostei de ver a precisão do professor Manuel Reis, quando ele falou de 2.500 a 4.400 ou 4.800 teus. São embarcações maiores do que muitas embarcações de linhas regulares de longo curso. Então, são embarcações que precisam de produtividade portuária. Essa produtividade, na maioria dos terminais, ela existe. O Brasil melhorou muito em termos de produtividade portuária. Ocorre que a história também aqui nos ensina que em épocas de comércio exterior aquecido, booming, o que existe é que os terminais portuários normalmente convidam as empresas de cabotagem a se retirarem dali, porque as suas atividades não são tão rentáveis como as de longo curso. Então, são questões que precisam ser encaradas de frente e tratadas para que essa atividade possa ter um desempenho superior. Pessoal marítimo, o pessoal marítimo, os oficiais de marinha mercante, hoje no Brasil a formação de oficiais de marinha mercante é prerrogativa da Marinha do Brasil. Só existem 2 escolas no Brasil que formam a marinha mercante. E há uma conotação de que formam para o pleno emprego. Diferente de qualquer atividade econômica em que engenheiros são formados e vão ao mercado de trabalho, você seleciona os seus estagiários, os seus profissionais em função do perfil mais adequado, da capacitação mais adequada. No caso da navegação de cabotagem, nós somos limitados a conviver com a formação que é definida pela Marinha de acordo com o que se espera que terá de aumento de demanda. Portanto, não se formam profissionais para o mercado. Tenta-se formar
profissionais para a tropa. É diferente o conceito de formar oficiais para a tropa e formar oficiais para o mercado. E nós precisamos desse tipo de correção. O adicional de frete, que eu já falei, que é um instrumento que existe hoje em termos de política de fomento para a construção de embarcações em estaleiros nacionais, que o Bernardo falou que a embarcação sai de graça com a FREM, se o AFREM fosse pago. Então é um tipo do instrumento de fomento que se critica que não funciona porque ele é feito para não funcionar, ou seja, não se paga o AFREM, por isso não se estimula a renovação de frotas no Brasil, nós ficamos importando navios em vez de construir navios no Brasil. E, por fim, a ampliação da frota e o cuidado que nós temos que ter com o marco regulatório para que não se inibam investimentos na nossa atividade. Na verdade, essa apresentação era muito maior, porque para cada item desse aqui eu tinha um slide, mas com isso eu vou concluir, porque eu vi que está lá, o tempo está esgotado. Mas a grande mensagem é que nós somos confiantes, apesar de ainda não estarmos pautados nos pios do governo, nós temos plena confiança que o esforço da iniciativa privada e tão somente a atividade vem se desenvolvendo e talvez, não por acaso, o segredo do nosso sucesso, do nosso crescimento constante é porque dependa de nós mesmos e não de qualquer tipo de incentivo, de benefício que possa vir por aqueles que deveriam privilegiar uma atividade, um setor que ajudaria e ajuda em muito a corrigir o desequilíbrio que existe na matriz de transporte no Brasil. Obrigado.